Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia aí para os alunos do quarto ano. Hoje a gente vai dar início novamente a mais uma aula e nesse processo não vamos iniciar com a nossa atividade de casa como correção. Por quê? Porque ontem a gente teve aula de redação e a Pro tá esperando receber aí de vocês as atividades, principalmente de vocês, alunos do quarto ano, que não têm o hábito de me mandar nenhuma das atividades de redação. Então, hoje a gente vai começar com o conteúdo mesmo, né? Não vamos fazer aí a nossa correção, porque a correção de redação precisa acontecer de forma individual. Então, vocês têm que mandar para mim a solicitação da atividade, a Pro vai corrigir e retornar para vocês se houver alguma coisa a ser corrigida. Então, hoje, vamos pegar aí nosso livro de ciências, os alunos do quarto ano, e vão abrir aí na página 471 do livro de ciência. Nessa página, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar aí, ó, esse conteúdo chamado transmissão de doenças. É o nosso conteúdo de hoje para os alunos do quarto ano. Então vamos lá, gente. As pessoas, elas ficam doentes ao longo da vida. Algumas doenças são mais fáceis de tratar e curar, como a gripe e resfriado, enquanto outras são mais graves, como a cólera e a hepatite. Então, depois de ter estudado tudo aquilo sobre a questão dos alimentos, a gente percebe que mesmo com todos os cuidados, nós ao longo da vida vamos ficar doentes, né? Não existe como a gente não adoecer. Em algum momento a gente vai ficar doente. Só que essas doenças, elas podem ser muito fáceis, tipo, eu estou gripada, vou tomar um remedinho aqui para gripe, né? Ou elas podem ser muito difíceis, assim, levar vocês para o médico de uma forma que vocês precisam ficar internados, como é o caso da cólera e da hepatite. Então, a nossa alimentação vai contribuir muito para esse processo de diferenciação da doença simples e da doença, né, muito perigosa. Se eu tô ali com o meu sistema imunológico muito bem protegido, essa doença vai ser bem mais fácil de ser tratada se eu estiver debilitado, né, não me alimento bem, não faço aí tudo que eu tenho que fazer para ajudar o meu corpo a me defender de todas as doenças. Para evitá-las, é importante saber as formas que elas são transmitidas e prevenir. Então, existem doenças que mesmo que vocês comam muito bem, elas ainda vão ser transmitidas para vocês. É o caso dessa nova doença aí que está, né, nos impedindo de ficar juntos, que é o coronavírus. Então, ele independe, né? Não é porque eu não me alimentei bem. Claro que se eu me alimento bem, eu tenho bem mais chances de passar por essa doença sem precisar me internar, sem precisar ir para a UTI. Não estou dizendo que, então não vou nem ligar aí porque de toda forma eu posso pegar. Como o coronavírus é uma doença que é por bactérias, então o sistema imunológico estando bem fortalecido faz com que a doença não cause tantos danos. Mas o sistema imunológico está, né, aí bem cuidado, não quer dizer que você não vá pegar, porque é uma doença por contágio de vírus, ele vai entrar no seu organismo. E existem outras que são bem fáceis da gente prevenir se a gente souber como que elas são transmitidas, né? Como é que acontece o contágio. Existem as doenças que são hereditárias. Essas doenças hereditárias, elas são transmitidas de pai para filhos. Essas doenças são chamadas hereditárias e são causadas por fatores genéticos, que são as informações genéticas que recebemos do nosso pai. Então, esse tipo de doença, gente, não pode ser prevenida. Por quê? Porque existe aí no DNA, eu trouxe a imagem aí do DNA, que o pai de vocês, que a mãe de vocês transmitem para vocês na hora em que acontece aí a fecundação do óvulo. A partir do momento que meu pai e minha mãe contribuem aí
com a parte deles para fecundação, eu posso adquirir nesse processo doenças que são deles. Então é o que a gente chama de doenças hereditárias. Essas doenças, elas são transmitidas por fatores genéticos. Então aqui no nosso DNA já vem atrelado a eles esse tipo de doença. Essas informações são responsáveis pelo modo como o nosso corpo é formado. Então, tem pessoas aí com tendências a diabetes, né, a Alzheimer, a hipertensão. São doenças que os pais têm, mas que podem ser adquiridos pelos filhos. E isso não tem nada a ver com contágio, não tem nada a ver com falta de cuidado do nosso corpo. Isso aí, né, de certa forma vai acontecer porque são doenças hereditárias. Significa hereditárias justamente porque passa do pai para o filho. Esse tipo de doença a gente não pode prevenir, a gente pode cuidar, né? A gente já tem a doença, aí pode cuidar para que ela não se agrave. Mas eu não posso aí, digamos assim, impedir que ela aconteça. Por quê? Porque ela já vem aqui no meu DNA, a partir do momento que eu fui formado. Mas existem as outras doenças, que é as doenças infecciosas. Essas doenças são causadas por seres vivos, como os vírus e as bactérias. Esses micro-organismos entram no nosso corpo e prejudicam o seu funcionamento. Podemos adquiri-las quando entramos em contato com pessoas doentes. Por exemplo, quando alguém está gripado e espirra, uma grande quantidade de vírus é expelida no ambiente. Então, já essas doenças, essas sim podem ser impedidas, né? A gente pode tentar não se contaminar. É o que acontece agora com essa doença. A Pro até colocou aqui os símbolos do coronavírus. Por quê? Porque ele é um vírus que é jogado no ambiente e eu só vou ficar doente dessa doença se eu tiver contato com alguém que está doente, né? Com substâncias, né? Com superfícies que estejam contaminadas por essas bactérias e vírus. Como eles são seres muito pequenos e por isso não podem ser vistos a olho nu, o que significa olho nu? Não podem ser vistos por nossa visão, né, de forma normal. Para que eu perceba que aquela superfície está contaminada de vírus e bactérias, o que precisa acontecer? Eu preciso ter um aparelho chamado de microscópio que mostra que aquilo está contaminado, está cheio de vírus. Mas só de olhar ali para um pedacinho de um canto, de um lugar, com os meus olhos eu não consigo identificar os vírus e as bactérias. Então, se eu tenho contato com um coleguinha que está gripado, ele espirra, quando ele espirra, ele solta para fora muitos vírus daquela gripe e esses vírus vão entrar no meu corpo a partir do nariz e da boca. Então, se o coleguinha está gripado também, ele limpa o nariz com a mão, pega ali em alguma coisa que me entrega e eu pego também, os vírus que estavam naquilo passam para minha mão e eu posso colocar no meu nariz, na minha boca e vou ficar doente. É o que acontece com o coronavírus. Por que a gente precisa usar máscara nesse processo? Olha, a gente precisa usar máscara por quê? Porque a gente impede, né, o contágio desse vírus a partir do nosso nariz e da boca. Então, por isso que é importante quando a gente comprar uma máscara, ela cobrir totalmente o nosso nariz e a nossa boca. Porque se eu só cubro a boca, eu vou deixar o nariz livre e isso vai ser contágio do mesmo jeito. Por que precisamos utilizar o álcool gel na mão ou lavar a nossa mão? Porque quando eu faço esse processo, eu tiro das minhas mãos, que geralmente a gente leva no nariz, leva na boca, pega em coisas que vai levar para a boca, e esses vírus aí vêm juntos, né? Eles se apregam ali nas superfícies e quando a gente tem contato com eles, eles acabam entrando no nosso organismo. E como que ele entra, gente, no nosso organismo? É pela pele? Então, tipo, alguém pegou em mim com a mão do coronavírus, então vai entrar na minha pele o coronavírus. Não é assim. Esses vírus, eles entram no nosso corpo através do nariz e através da boca. As doenças contagiosas, elas podem ser
prevenidas, né? Você pode se cuidar para que você não fique perto de superfícies contaminadas, perto de pessoas doentes. Então, se a gente fica longe, a gente fica bem. Por isso que a gente está indo no isolamento. Por que a gente não está indo para a escola? Porque pode ser que um coleguinha esteja doente, aí ele vai contaminar todo mundo da escola com aquela doença, porque é um vírus, nem ele vai ver ele colocando, né, esses vírus para fora do corpinho dele. Muitas doenças que são contagiosas são transmitidas por picadas de insetos. A dengue é um exemplo de doença transmitida pelo mosquito, né, o Aedes aegypti. Então, esse tipo de doença aí, ela pode ser totalmente, né, erradicada do nosso país. Como, Pro? A gente pode erradicar essa doença? Se a gente toma cuidado com o que a gente está utilizando para que esse mosquito ele não possa se reproduzir, automaticamente eu elimino o mosquito. E se o mosquito é o transmissor da doença, como que ele vai conseguir transmitir para mim a doença se ele não existe mais? Então, as pessoas precisam contribuir nesse processo dessas doenças que são feitas através de mosquito, de picada. Então, vou tomar cuidado na minha casa, se o vizinho tomar cuidado na casa dele, e se todo mundo no meu bairro não juntar, né, coisas que acumulam água, a gente já sabe que o mosquito se desenvolve ali. Então, se a gente tiver cuidado, o que vai acontecer? Essa doença vai ser erradicada. Por que ela vai ser erradicada? Porque ela não vai ter mais o transmissor, que é o mosquito. Outras doenças que também são transmitidas por mosquito é a doença de Chagas, né, que é uma doença que faz que o coração cresça, e a febre amarela. Todas elas são transmitidas por mosquitos. E se a gente quiser, né, se todo mundo tiver responsabilidade, consegue aí erradicar, que significa deixar de existir a doença. No caso de doenças transmitidas por insetos, além da forma de combatê-las, é fazer a prevenção das doenças, impedindo que os transmissores se proliferem. Então, se eu barro a proliferação, que é a multiplicação daquele transmissor, não tem como eu adquirir essa doença, porque elas não são doenças que se adquirem por vírus, e sim por picada desse inseto, né, desse mosquito que tem ali o vírus no corpo dele que faz com que eu fique doente. Então, eu trouxe para vocês aí algumas coisas que a gente pode fazer em casa mesmo para que esse mosquito, tanto da dengue, como da febre amarela, como da chikungunya, né, como da doença de Chagas, não se proliferem na nossa vida. Então, se eu tenho caixa d'água, eu tenho que manter ela fechada. Eu tenho que também manter os barris e os baldes. Tenho que lavar com escova aquelas panelinhas que eu coloco água para o meu gato, para o meu cachorro, né? As plantas, né, que tem vasinhos, eu tenho que colocar areia, porque quando eu jogo a água ali na planta e a água passa pelo solo, ela vai se acumular no pratinho. Então, se tiver areia, não tem acúmulo de água. Se eu armazeno o meu lixo de forma correta, não vai ter como a água se acumular. Se chover, né? O meu lixo está ali, guardadinho, amarradinho. Como que a água vai entrar dentro? Não tem possibilidade. Então, a gente precisa, né, colocar os objetos dentro de sacos, amarrar para jogar fora no lixo. Se for alguns objetos que a gente não pode descartar, não queira descartar, o que é que eu preciso fazer? Colocar eles de cabeça para baixo, né? Com a boca assim pro chão, porque quando chover não vai acumular água lá dentro. Nos lixeiros, nos nossos baldes de lixo tem que estar fechado, porque qualquer tampinha de água, com acúmulo de água, faz com que esse mosquito se prolifere. Ele é um mosquito, né? Ele precisa de espaço muito pouco. Existem alguns lugares, né, nas bicas, que é chamadas de calha, então a gente precisa limpar para quando chover a água já passar direto para os canos, já ir embora para a rua, para não ficar acumulada lá, né? E não deixar a água acumulada em lugar nenhum, na laje, na calçada, em qualquer lugar que ele vê ali o acúmulo de água, ele vai se reproduzir. E aí todo mundo vai ficar doente, porque um mosquitozinho só faz um estrago terrível.
Esse conteúdo é um pouquinho mais extenso, então a prova hoje vai trabalhar com vocês com atividade no caderno, né? Eu vou postar lá no grupo atividade no caderno por 4 anos, vocês vão copiar e aí vão utilizar a página 471 e 472 para vocês fazerem as respostas das perguntas que a prova vai estar postando. E estou aguardando aí a redação de vocês, você já tem 2. Não recebi nenhuma redação dos alunos do 4º ano, nem referente ao gênero textual carta e nem referente ao gênero textual diário. Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima.